Olá, como vai? Tudo bem? Nós somos do Vivendo e Aprendendo o Amor. Nós estamos aqui hoje exatamente para falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esses desafios que é o relacionamento. E hoje, nada mais importante do que nós conversarmos aqui exatamente com a idealizadora de quem teve essa ideia de criar esse Instagram, esse canal, para que a gente pudesse discutir, debater e falar sobre esses desafios que nós estamos tendo cada vez mais nos relacionamentos conjugais e também se expande naturalmente com os relacionamentos também entre famílias, sociedade e tudo mais. Então hoje nós estamos aqui com Gisele. Olá Gisele, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Que bom que você está aqui, realmente parabéns por essa iniciativa e colocar isso em pauta, que hoje naturalmente tem sido um dos maiores desafios dos relacionamentos. Hoje os índices cada vez maiores de divórcio, de desafios e de dificuldades. Por que você pensou nisso? O que te fez imaginar essa ideia, começar esse Instagram, esse canal, essa ideia? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A ideia inicial é a questão de ajuda, né? O casamento não é fácil, então é um suporte, é um auxílio, é uma dica. A ideia é realmente ouvir as pessoas, poder ajudá-las e dar dicas diariamente de como, às vezes, sobreviver, né, às dificuldades diárias do dia a dia no casamento. Você citou que o casamento não é fácil. E quais são os desafios que você imagina e vê, tanto no seu quanto de pessoas que talvez você se relacione? O que te motivou e quais são os desafios que te motivou a criar isso? Desafios do casamento, número 1 para mim é o diálogo. As pessoas saber conversar, saber ouvir o parceiro. Não é fácil, tipo, quando você quer falar a sua opinião e às vezes a pessoa leva para o pessoal e não entende. Então, para mim, o maior desafio mesmo é a questão do diálogo no casamento. E você tem pessoalmente vivido esse desafio também? Com certeza, diariamente. Há 16 anos. E ainda não está bom, ainda não está pronto. Que Então, bacana. Para aqueles que ainda não nos conhecem, nós somos casados há 16 anos. Eu sou o Felipe, esposo da Gisele, e nós estamos vivendo esse desafio no dia a dia, estamos aprendendo juntamente com vocês também que estão nos assistindo. Então isso é muito importante. Nós não apenas temos uma ideia, nós vivemos o desafio e nós estamos em busca também da melhoria. E Gisele, quais são, assim, nesse seu ponto de vista, quando questão de comunicação, qual é o maior desafio da comunicação? ouvir. 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 Eu falar e ser ouvida, ou também do mesmo lado ao oposto, né? O cônjuge falar e ser ouvido e entendido. Porque eu fiz isso muitas vezes, de levar para o pessoal, e às vezes você estava falando e eu não estava te ouvindo, porque eu já estava me preparando para contra-atacar. E eu vejo muito isso nos casais hoje em dia. Quando o outro está falando algo que está ruim, algo que não está legal no casamento, a pessoa já leva para o pessoal. E ela não está escutando de onde que está vindo, que dor que está por trás daquela fala. Sim. Então, eu acredito que isso é um desafio por isso, porque a gente precisa aprender a ouvir sem julgar, ouvir sem contra-atacar, para realmente entender de fato o que está acontecendo do outro lado. Então você viveu isso na prática, na íntegra, e acredita que esse é um desafio também de forma para outros casais, de forma geral. Você vê isso, pessoas, por exemplo, relatando, conversando. Em algum momento você teve amigas, pessoas, familiares, alguém que também tinha esse mesmo desafio e você pôde, às vezes, identificar que isso é algo normal? Sim, não só no casamento. Às vezes, relacionamento com pai, mãe, irmãos também é assim, porque a gente está tão preocupado com o eu. Eu estar bem, eu me sentir bem, e às vezes você não entende o outro lado. Então, isso para mim é no relacionamento geral, não só no casal. Às vezes, de pai para filho, filho para pai. O pai entendeu o que o filho está dizendo, a mãe entendeu o que o filho está dizendo, e o filho entendeu o outro lado. Isso para mim é geral, no relacionamento conjugal, familiar, amizade. É muito eu ser mais importante do que todo o resto. Então, isso já faz com que eu pare de ouvir a dor do outro. Eu só preocupar com a minha. E é falta de empatia mesmo. Às vezes, a gente parar um pouquinho e pensar assim, não, peraí, o que está acontecendo? Por que essa pessoa está me dizendo isso? Por que essa pessoa está me aconselhando isso? Por que ela está reclamando disso? Então, no relacionamento no geral mesmo. E quando foi que você conseguiu identificar isso? Porque é difícil, ainda mais identificar que também faz parte da gente. Nós, você diz, eu já estava armada pensando em como eu iria contra-atacar. E aí? Quando foi que você conseguiu identificar isso e falar assim, pera lá, é isso que faz toda a diferença? Através do curso das 5 linguagens, esse livro.
que me chamam a atenção nessa questão de acalmar, ouvir, tipo, respirar, não contra-atacar. E aprender a entender, a ouvir o outro. E tenho a convivência no salão com muita mulher que é a mesma coisa. Ela sempre chega falando, peraí, porque ele fez isso comigo, ele fez isso comigo, agiu desta forma, e nunca o oposto, eu fiz errado. Nunca ouvindo, nunca entendendo o que o outro está dizendo quando ele está reclamando. Então, eu identifiquei isso através do curso, quando a gente fez o curso. Lendo, a gente lê muito e relê o livro, então cada vez que eu releio o livro, eu entendo outro ponto, eu aprendo de outro ponto. É uma mudança diária, constante. Não aprendi ainda, tenho que aprender muito ainda, porque às vezes é fácil falar, né? O fazer é mais difícil, mais desafiador. Que bacana. Então, parabéns por essa iniciativa, né? Tanto de identificar que realmente tem esse desafio e ouvir, ter esse carisma de ouvir, essa empatia de entender a necessidade das pessoas também. E você citou algo importante. Você tem um salão e trabalha com beleza, é isso? Isso. Para aqueles que não conhecem, então, a Gisele trabalha realmente com o salão há vários anos. Desde que a gente se casou, ela sempre teve esse sonho, esse ideal, essa vontade. E teve momentos que se distanciou, teve momentos que saiu um pouco dessa área, um momento que nós tivemos outras prioridades e necessidades, mas hoje ela está investindo nisso, tanto no salão, quanto na terapia capilar, quanto ouvir as pessoas principalmente, porque um dos motivos principais que fizeram ela voltar agora ao salão é exatamente essa disposição de ouvir as pessoas e entender elas, porque ali no salão, muitas das vezes as pessoas, as clientes, elas têm a naturalidade e a simplicidade de conversar abertamente. E é uma terapia, né, Gisele? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência também que você tem em ouvir, em compartilhar, em aconselhar. Algumas ideias que te fizeram mudar essa linha de raciocínio também de entender e compreender, ouvir um pouco mais das pessoas. A ideia surgiu pelo fato, o salão é um ambiente agradável, muitas das vezes até doído, porque você ouve de tudo. E é um ambiente onde a mulher se sente à vontade para falar e compartilhar muita coisa. Então, é um local onde eu posso ajudar, onde eu posso ouvir, entender e, às vezes, até aconselhar. Então, tem momentos muito legais, momentos que a gente chora junto, que a gente ri junto. Então, aprendo muito, porque uma escuta, uma fala, às vezes uma coisa que ela fala, que eu falo assim, nossa, fez sentido para mim, eu posso mudar, eu posso melhorar isso na minha vida. E também o contrário. Às vezes ela chega, compartilha algo que está acontecendo e às vezes já criou-se o hábito até de, o que você acha? Me dá uma opinião, o que você pensa disso? É um ambiente onde a gente ora junto, a gente compartilha, assim, realmente é muito legal ter essa vivência, é um salão pequeno e não tem o objetivo de ter um salão assim, muito grande exatamente por isso, porque senão você perde essa questão humana de ouvir e entender a pessoa. Na terapia capilar, por exemplo, a maioria dos sintomas das doenças do couro cabeludo vem relacionada ao estresse. Às vezes, a pessoa, só o falar já alivia. Então, chega com o couro cabeludo coçando, ferido, machucado, e um pouquinho que você vai adentrando ali, conversando com a cliente, você já entende o porquê que aquele couro cabeludo está daquela forma. Algo que está acontecendo naquela semana para ela já muda totalmente o couro cabeludo dela. Então, deixa eu tentar entender. Então, você tem um curso falando sobre amor, 5 linguagens, desafio de comunicação, relacionamento e ouvir, e que isso afeta diretamente na saúde capilar da cliente, é isso? Com certeza. O estresse dela não resolvido em casa, o nosso couro cabeludo, como se diz, o cabelo é um saldo. Ninguém vai morrer porque ficou careca. Mas a pessoa pode morrer de depressão, ela pode morrer de estresse. Então, o corpo entende isso muito bem. Ele está preocupado com todos os seus outros órgãos estar funcionando, mas o seu cabelo, você não precisa dele para viver, você vive sem. Então, o primeiro estresse que dá, a primeira coisa que o corpo, que é muito inteligente, vai parar de fazer é cuidar do seu cabelo, do seu couro cabeludo. Então, vai refletir algo. Aí, por isso que tem a queda capilar, o eflúvio, que dá os buracos na cabeça, porque o corpo tem alguma coisa errada ali dentro. Então, ele vai parar de mandar a vitamina suporte para o couro cabeludo e vai preocupar onde está precisando. Que bacana. Então impacta diretamente. A saúde mental impacta diretamente, a saúde do seu corpo vai impactar diretamente no seu cabelo. E aí, uma curiosidade, quantas clientes que você já teve, atendeu, ou casos, por exemplo, que você identifica que a pessoa tem a consciência dessa informação? Não tem. Não tem. A maioria não tem.
Vai vivendo, meu cabelo caiu, toma um remédio, toma um minoxidil e continua vivendo. Daqui a pouco o cabelo volta a cair de novo. E segue a vida, não para preocupar, porque já tem tantos outros problemas que o cabelo é o último. Mas se perde o cabelo também, pronto, a autoestima vai lá embaixo. Cabelo é autoestima. E aí só piora, então, a Só situação. piora a situação. O sentimento, a forma, a expressão de amor, o afeto, o Aí relacionamento. acaba, Então, é importante cuidar do couro cabeludo, é importante observar isso, mas ainda é uma informação que não é desconhecida, as pessoas não conhecem. E normalmente isso está correlacionado, por exemplo, à saúde da mulher, chega lá com desafio, com estresse, está correlacionado à questão conjugal? Muito, muito, influencia muito. O casal, quando ele está bem, quando um está apoiando o outro, quando um tem essa escuta ativa, porque muitas das vezes a mulher quer só falar, ela não quer opinião. Então, esse é o desafio dentro de casa. O marido normalmente tem opinião, né? Ele não só ouve, ele vai falar, mas é fácil resolver isso. Sim. Então, ele vai dando soluções para ela, mas ela não está pronta para resolver. Então, às vezes, ela só quer falar, ela só quer reclamar, só quer ser ouvida. E ela não tem isso, então é um desafio. E sim, está muito ligado ao que está acontecendo no trabalho, ao que está acontecendo com o filho. O filho tem um problema, o marido está com um problema, ela está com um problema, então reflete diretamente. Bacana. Então já fica uma das primeiras dicas aí que a gente pode fechar e encerrar esse momento nesse caso. É pensar que o homem normalmente tem muito esse hábito de compartilhar, de ouvir, de querer a opinião da esposa. Claro que muitas das vezes a gente tem a dificuldade de aceitar essa opinião, que isso é um fato que a gente vive naturalmente por vários fatores, entre ego, entre achar que a gente tem a razão, muitas das vezes a gente achar que nossa opinião é a mais importante, ou que a gente é o cabeça do lar e que a mulher muitas vezes não tem importância, que isso é um desafio que nós homens precisamos trabalhar e desenvolver cada vez mais, que a mulher é a nossa auxiliadora e a nossa auxiliadora não é simplesmente estar ao nosso lado, mas nós precisamos aprender e dar ouvido. Muitas das vezes, em momentos que nós tivemos vários desafios no nosso relacionamento, um dos principais desafios era exatamente a dificuldade de ouvir, de entender, de respeitar a opinião do outro. E voltando aqui, Gisele, rapidamente, você citou algo importante sobre infância, sobre criança, sobre irmãos, parentes, amigos, familiares. Como que você vê essa interação familiar? Isso impacta também quando se pensa na linguagem do amor, sentir amado? Qual que é a correlação? Como é que você se sentiu amado na infância e hoje, na vida adulta, isso tem alguma influência na sua vida? O que você pensa sobre isso? Sim, com certeza. Eu vejo hoje diretamente ligado. Como você se sente amado na infância vai refletir para o resto da sua vida. Não só o sentir amado, mas tudo, né? Os traumas, todos os impactos que acontecem na infância, ele vai refletir como que você vai agir no resto da sua vida. Eu me senti amada mais pelo meu pai do que pela minha mãe. Minha mãe foi mais distante. Hoje eu entendo o porquê, hoje eu sei o motivo. Ela não recebeu amor na infância e automaticamente ela não soube demonstrar esse amor também para nós. Somos eu e mais 2 irmãs, todas meninas. Então, ela era mais distante, ela não gostava de abraço, ela não gostava de contato físico, então ela não ensinou isso pra gente. E do meu pai, o oposto. Meu pai dava muito carinho, meu pai dava amor, meu pai conversava, tinha diálogo, e com a minha mãe era o oposto. Reflete diretamente hoje com a minha filha, porque eu tenho essa dificuldade única e exclusivamente com ela, de receber o carinho que ela me dá e tanto de dar. Ela é totalmente toque, né? E eu não consigo, diretamente com ela, eu tenho essa dificuldade. Então, quando eu li o livro, quando eu fiz o curso e eu entendi isso, como que está ligado ao que eu recebi, então, você não consegue dar aquilo que você não tem. Eu não recebi isso da minha mãe e, automaticamente, eu não consigo doar isso para minha filha. Então, tenho lutado com isso, tenho tentado melhorar isso. Já com o meu menino, que é o Rafael, é totalmente oposto. Ele não é toque físico, ele não busca tanto esse contato, mas é mais fácil entregar para ele amor, entregar para ele um abraço do que é para minha filha. Então, eu entendo que é o reflexo direto daquilo que eu recebi na minha infância. Até porque a Emanuele, a linguagem dela é toque físico. Toque físico. E o do Rafael, tempo ele é tempo de qualidade, que é a mesma linguagem que você tem. Então é por isso que é natural você expressar o amor para ele, estar junto e atender as necessidades dele. É mais fácil para ele do que para ela. Porque ela realmente quer mais esse contato, etc. Inclusive, pessoal, é interessante a gente pensar nisso,
Porque esse é um dos maiores desafios do nosso relacionamento. Quando a gente para pensar no toque físico, a minha expressão, a minha linguagem de amor primária, ela é o toque físico, e esse desafio da Gisele em ter isso, de não ter recebido, de não saber falar essa linguagem, foi um dos maiores desafios que nós enfrentamos nesses 16 anos de relacionamento. E estamos ainda enfrentando ainda, porque não é algo, eu ganhei consciência, sei que está errado, e como agora buscar essa mudança? Então, o maior desafio está em pensar em como aprender. Se a gente pensar na nossa infância, nós pensamos que quando nós vamos aprender a ler, a escrever ou a falar, nós não aprendemos da noite para um dia. Isso muitas das vezes leva-se anos. Então, requer muito a paciência e a persistência, tanto de um quanto do outro, de quem está aprendendo e de quem está aguardando esse aprendizado, porque para mim é muito natural expressar o meu amor com toque físico, com palavras de afirmação, que é a minha secundária. Ela não tem nenhuma dessas duas. Então, realmente, para a gente foi um maior desafio. Então, a gente já teve muitos embates, muitos questionamentos. E, como eu disse para vocês, ainda enfrentamos isso. A gente não está livre, isento de problemas. Que muitas das vezes a gente vê pessoas e relacionamentos e as pessoas acreditam e pensam que os relacionamentos são perfeitos. Casamentos perfeitos raramente existem, se é que existem. Se a gente parar para pensar, todos os relacionamentos têm dificuldades e desafios. A grande questão é persistência, decisão de continuar no relacionamento, de decidir amar, porque provavelmente, se a decisão for oposta, o contrário disso, muitas das vezes a pessoa vai ter outros problemas. Ela simplesmente muda de problemas. Gisele, realmente quero parabenizar, dizer que é muito importante ouvir isso, perceber isso. Eu sou prova viva disso, porque a gente vive junto, desse desafio, dessas mudanças. Então, assim, inicialmente, quero realmente parabenizar você por essa iniciativa, essa tomada de decisão, de não só pensar em você também, mas buscar expressar isso através de outras pessoas, outras vidas e ajudar. A ideia é porque é algo tão simples, não é fácil, mas é possível. Então, dá para salvar muitos casamentos aí. Legal. Quero agradecer e parabenizar. Curta, compartilhe, comente, se inscreva e siga esse canal, as redes sociais, Vivendo e Aprendendo o Amor, que naturalmente vocês irão ter mais conteúdos, mais vivências e experiências sobre tanto o nosso relacionamento, quanto histórias de relacionamentos também que nós hoje estamos ajudando. Hoje nós não só simplesmente fizemos o curso, mas nós estamos também fazendo mentorias e também cursos online e presenciais sobre essas linguagens do amor, sobre essas 5 linguagens e como viver um casamento ainda melhor. Se você tem desafios, se você quer viver um relacionamento melhor, conheça essa filosofia, que não é nova, mas que pouco conhecida, que inclusive nós só viemos a conhecer ela tem praticamente 6 meses. Então nós temos 16 anos de casados e passamos por muitos desafios sozinhos, passamos por muitas lutas que onde a gente não tinha onde percorrer, porque na maioria das vezes nós conversávamos com as pessoas e o que eles nos diziam é: se não dá certo, se separe. Mas quando nós pensamos no relacionamento conjugal, quando nós pensamos no cristianismo, quando nós pensamos nessa filosofia, que é até que a morte nos separe, até porque, independentemente da crença religiosa, quando nós estamos no altar, as promessas são até que a morte nos separe. Muito obrigado, curta, siga e compartilhe e nos pergunte também. Compartilhe os seus desafios, compartilhe as suas questões. Se você quiser aconselhamento, estamos também à sua disposição. Muito obrigado.